Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede de Educação do Paulista. E hoje estarei ministrando para vocês mais uma aula de Ciências da Natureza para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Para isso, contamos com a participação especial do nosso intérprete, Plínio. Muito bem, professor. A aula de hoje tem a temática água poluída versus água contaminada. Esta aula consiste na aula de número 10, parte 2. Professor, dentro desta temática, o que nós iremos ver na aula de hoje? Na aula de hoje, iremos trabalhar aqui uma breve revisão da aula de número 9. Em seguida, iremos detalhar as principais diferenças que existem entre água poluída e água contaminada. Em seguida, estaremos socializando informações sobre os agentes poluidores desse recurso natural. Por fim, estaremos socializando, compartilhando com vocês algumas técnicas do processo de purificação da água e, por fim, iremos concluir com um breve desafio. Muito bem, professor. Dentro da breve revisão, o que só tem para nós? Eu tenho para vocês destacar aqui o conceito de água. Nós vimos na aula número 9 que a água é uma substância que não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Ela é incolor, inodora e insípida. Nós vimos também que a água consiste em uma substância inorgânica de vital importância para todos os seres vivos. Quando eu falo que a água é uma substância inorgânica, é que ela está presente, que ela é oriunda, que ela se origina do reino mineral. Nós vimos também que a água é um recurso natural mais abundante que existe dentro e fora dos seres vivos. Aproximadamente 70 a 75% do corpo humano é formado por água. Aproximadamente 70 a 75% do planeta Terra também é formado por água. Na aula de número 9, nós vimos também que esse recurso natural, ele não poderá acabar, simplesmente porque existe um ciclo, o ciclo da água, que consiste basicamente, inicialmente, com o aumento da temperatura, na evaporação da água presente nos rios, nos mares, em alta atmosfera. Essa água, esse vapor de água, se condensa, formando as nuvens. Em seguida, as nuvens se precipitam e retornam na forma de chuva ou neve, por exemplo. Então, há um ciclo. Todavia, levando em consideração essa grande quantidade de água disponível no planeta, apenas 2% consiste na água que nós fazemos uso, consiste na água que chega em nossas torneiras. Essa é a água doce. Essa poderá acabar, ou melhor, já está acabando. Essa nós precisamos fazer uso racional. Essa nós precisamos fazer uso consciente, de forma sustentável. É aquela questão da sustentabilidade. Só lembrando, sustentabilidade nada mais é do que o processo pelo qual eu atendo às minhas necessidades sem comprometer a possibilidade das futuras gerações também atender às suas próprias necessidades. Então vamos lá, presta bem atenção. Professor, simplifica para nós, por gentileza, o conceito de sustentabilidade. É usar sem acabar. É usar de forma consciente esse recurso para não comprometermos a possibilidade dos nossos filhos, netos, das gerações futuras, também fazer uso desse recurso. Muito bem. Além dessas informações, nós vimos também que a água ela é essencial, ela é fundamental para todos os seres vivos, sejam eles animais, vegetais ou micro-organismos, porque desempenha papéis cruciais, como por exemplo, na espécie humana, ajuda a controlar a temperatura corporal, ajuda a hidratar o organismo, a transportar e dissolver substâncias. Nos vegetais, atua no processo fotossintético, que é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento, produzem compostos orgânicos, utilizando compostos inorgânicos, como por exemplo água e dióxido de carbono ou CO2. Muito bem. Professor, nós precisamos, professor, ingerir no mínimo quanto litro de água por dia? No mínimo 2 litros. Ô professor, explica para nós, por gentileza, como nós fornecemos água para o nosso corpo? 2 são as formas principais. Ingerindo, propriamente dito, a água ou através dos alimentos. Os alimentos também fornecem água. Alguns mais, outros menos.
Ô professor, se eu ingerir uma quantidade maior do que 2 litros por dia, eu vou passar mal? Não. O excesso de água não faz mal. Ele é eliminado por meio do processo de sudorese. Professor, o que é sudorese? É o processo no qual nós suamos, né? Nós transpiramos. Também por meio da urina ou por meio também das fezes. Professor, por meio das fezes, por meio das fezes. As fezes também liberam em sua constituição o elemento químico H2O, libera água. Alguns mais e outros menos. Não vamos entrar em detalhe aqui, tá certo? Muito bem. Professor, então, após feita essa breve revisão da aula 9, nós podemos agora partir para a aula 10, propriamente dita? Podemos. Dessa forma, a gente irá compreender melhor a aula 10. Então, existem vários tipos de água. Eu trouxe para socializar com vocês a questão da água contaminada e água poluída. Nós não podemos fazer uso de nenhuma dessas duas. Isso é óbvio. A água que nós fazemos uso, água doce e potável, livre de agentes contaminantes. Professor, o que vem a ser aí a água contaminada? A água contaminada é quando ela tem a interferência, ela tem a presença de organismos vivos, de micro-organismos que poderão causar doenças, como por exemplo bactéria, fungos, vírus, dentre outros. Então isso é uma água contaminada. Ela está contendo em sua constituição micro-organismos que poderão causar inúmeras doenças. Dentre elas, diarreia, hepatite, leptospirose, dentre outros, que vai ser tema das próximas aulas, as doenças causadas devido a esgoto a céu aberto, devido à questão da água poluída e água contaminada. Então, água contaminada, rios e lagos que recebem aí esgotos ou resíduos doméstico ou industrial. Ô professor, muito bem. E o que vem a ser, professor? Água poluída. Eu achava que era a mesma coisa. Não. Água poluída consiste na água que sofreu alteração da sua constituição física ou química causada por vários fatores. Então, ela pode apresentar aí matéria ou material contaminante que altera suas características físicas, químicas ou mesmo biológicas. A gente consegue diferenciar visualmente uma água contaminada de uma água poluída. Uma água poluída, a gente consegue ver uma alteração também da sua cor. Geralmente ela apresenta uma cor mais turva, uma cor marrom, uma cor mais escura. Então dizemos que houve uma alteração da sua característica física, da cor. Então por isso é considerada água poluída. Nenhuma das duas podemos fazer uso. Ô professor, a água que chega na minha torneira, ela é água contaminada, poluída ou água potável? Vai depender de vários fatores, tá certo? De uma forma geral, não recomendamos fazer ingestão da água da torneira, porque ela pode vir tanto contaminada quanto poluída. O ideal é que essa água da torneira, ela passe por um processo de filtração e também de fervura para eliminar o máximo possível a presença de micro-organismos de doença. Sabemos que essa água, para chegar até as nossas residências, passa por estações de tratamento. Porém, nesse percurso, pode ser que ela adquira a presença de determinados agentes contaminantes. Ok? Por isso, recomendamos, sim, fazer a filtragem e a fervura antes do consumo. Muito bem, professor. Então, professor, os agentes poluidores, eles são classificados em físicos, químicos ou biológicos. Então, agentes físicos podem ser aí, por exemplo, os resíduos sólidos, questão do lixo. Nós vimos na aula 9 a questão aí do crescimento populacional, aumenta a quantidade de lixos, de resíduos produzidos. Lembrando que lixo é um material aparentemente inaproveitável, ou seja, que pode ter uma determinada serventia. Nem todo lixo que a gente considera lixo, ele pode ser reutilizado. Tem aqueles que realmente tem que ser descartados da forma correta, como por exemplo lixos, materiais hospitalares, materiais radioativos, materiais químicos. Esses nós não podemos fazer o reuso. Outros podemos sim reutilizar ou mesmo reciclar.
Então, são agentes poluidores, agentes físicos, né? A questão do lixo produzido, dentre outros. Vamos conhecer também outros tipos de agentes físicos, químicos e biológicos que poderão contribuir para comprometer aí a qualidade e a disponibilidade de água. Então, agentes físicos, né? Tem lixo, tem questão do fogo, né? Que libera aí substâncias químicas que comprometem a qualidade da água, né? Com relação a agentes químicos, nós podemos citar por oportuno que esses agentes químicos, eles não só vão comprometer a qualidade, né? Visual, né? A quantidade. Os agentes químicos, eles vão alterar a composição química da água. E a gente precisa prestar bastante atenção. Professor, quais são os principais agentes poluidores de natureza química da água? Nós podemos destacar aqui questão do óleo, questão também do lixo, questão do agrotóxico e a questão também do esgoto doméstico ou industrial. Professor, lembra para nós, por gentileza, a questão do agrotóxico. Eu falei na aula número 9 que agrotóxicos são substâncias químicas utilizadas na defesa ou proteção das plantas para combater pragas e doenças. No popular, agrotóxicos são venenos que ao se aplicar na lavoura, que ao se aplicar na atividade do cultivo de hortaliças, né, no cultivo de frutas, na fruticultura, esse produto químico que é pulverizado ali por meio dos pulverizadores, podem aí contaminar o lençol freático e comprometer a qualidade da água, alterar a composição da água. Isso poderá causar inúmeras doenças, como já citei anteriormente, diarreia, disenteria, hepatite, dentre outros problemas. Além do câncer, esses produtos químicos, eles são cancerígenos. Ô professor, explica para nós o que é o câncer. O câncer nada mais é do que uma alteração, é o crescimento acelerado e desordenado de nossas células. Tá certo? Então isso é o câncer. O câncer tem várias causas. Alimentação, agrotóxico, radiação, causa genética, são várias. Aqui nós estamos citando essa causa química, oriunda aí dos agrotóxicos. Muito bem, professor. E com relação ao esgoto, são os resíduos que vêm das nossas residências ou mesmo das indústrias. Então, eles podem comprometer a qualidade e a disponibilidade de água. Além do óleo, nós vimos em épocas anteriores a questão de derramamento de óleo, comprometendo aí a vida nos rios, nos mares, de uma forma geral. Muito bem, professor. E quais são os agentes poluentes biológicos? São os micro-organismos. Professor, o que são micro-organismos? São seres vivos muito pequenos, que são visíveis apenas através do uso do microscópio, que é um aparelho que permite a ampliação das imagens, ok? Professor, quais são esses micro-organismos que poderão causar aí a poluição da água? Bactéria, fungo, protozoário ou mesmo vírus. Além da questão dos coliformes fecais. Muito bem. Ô professor, para tentar resolver esse problema, para viabilizar a utilização correta desse recurso, o que pode ser feito? Pode ser feito aqui a purificação da água. Professor, o que vem a ser a purificação da água? A purificação da água nada mais é do que um conjunto de processos ou de etapas que visam eliminar, que visam remover a presença de micro-organismos, né? Visam remover a presença de agentes físicos, químicos ou biológicos presentes aí na água. Muito bem. Então vamos conhecer, do ponto de vista industrial, muitos municípios dispõem, né, das estações de tratamento, né, de afluentes, as ETs. Como se dá esse processo de purificação da água? Vamos acompanhar com bastante atenção. Então nós temos aqui nesse esquema, nós temos aqui a represa. Inicialmente nós temos aqui que a água, ela é captada e represada. E daí ela vai passar por inúmeras etapas. A saber, destaca-se por oportuno que ela vai ser bombeada para um tanque que nós chamamos de adição de coagulantes. Nós teremos aí a presença de sulfato de alumínio, cal e cloro. Cada um desses elementos químicos irão contribuir para a eliminação, para a purificação da água, para a eliminação
remoção de agentes físicos, químicos e biológicos. Então, por sua vez, a água, ela recebe a presença de substâncias químicas que irão auxiliar aí na sua coagulação, como por exemplo, sulfato de alumínio, como a gente pode ver na etapa 2, sulfato ferroso, hidróxido de cálcio, cal, carbonato de sódio, barrilha, dentre outras substâncias químicas que vão atuar nesse processo de purificação da água, para posteriormente ir para a etapa aí de remoção das impurezas, como nós podemos verificar nesse próximo slide. Então, nós temos aqui essa etapa da eliminação aí das impurezas, né? Nós temos na etapa 3 e 4 a fase que nós chamamos de floculação e decantação. Em seguida, nós temos a etapa número 5, quando acontece aí a filtração, com a presença aí dessas 3 camadas de carvão, areia e cascalho. Após essa etapa, nós temos a etapa número 6, chama-se de fluoretação, né? Que é aplicado aí, além do flúor, a questão do cal e do cloro, cada um atuando de forma específica para a remoção desses agentes físicos, químicos e biológicos. Somente após a etapa 6, essa água ela vai passar aí para os reservatórios e em seguida ser bombeada e distribuída para as residências, para as empresas e etc. Ô professor, do ponto de vista da minha residência, o que eu posso fazer com aquela água que eu recebo por meio das minhas torneiras? Então, nós podemos fazer o tratamento doméstico da água. Consiste basicamente em uma limpeza periódica, né? A gente pode evitar desta forma inúmeros problemas de saúde, como eu citei anteriormente: diarreia, desenteria, vômito. Só uma curiosidade: diarreia é diferente de desenteria. Diarreia consiste basicamente na presença de fezes líquidas. Desenteria consiste na presença de fezes líquidas e sanguinolenta. Então, se a gente fizer esse processo em nossas residências de tratamento da água, né, filtrar, ferver, a gente vai evitar essas e outras doenças. Muito bem. Então, o tratamento doméstico da água, o que é preciso fazer antes de ingerir a água? Como falei, logo no início da aula, nós não podemos ingerir a água diretamente da torneira. Estaremos comprometendo a nossa saúde. Então, o que pode ser feito? Como falei, utilizar filtros para a realização da filtração. Em seguida, nós podemos atuar aí também fazendo a desinfecção, eliminando determinados micro-organismos por meio do processo da fervura. Outra questão importantíssima, também citada na aula número 9, é a questão do descarte da água. Para onde vai a água de nossa residência? Do chuveiro, da pia, do vaso sanitário, vão para o esgoto. Tem saneamento básico no seu bairro, na sua cidade? Se tiver, ótimo. Vai passar por tratamentos, por processo de tratamento de resíduos, por processo de tratamento do esgoto e não irá comprometer a qualidade das nossas águas. Se não tiver, o ideal seja construída aí uma fossa séptica. Para isso, é importantíssimo você procurar o profissional capacitado aí no município. Procurar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que vocês terão uma ótima informação, uma ótima orientação de como deve ser procedido esse processo de confecção, de elaboração, de construção de uma fossa séptica. Muito bem. Então, a água de nossas residências, ela pode ir para cisternas, pode passar por tubulações, né? E vai ter essa questão aí do esgoto que já foi mencionada nos slides anteriores. Por fim, estarei socializando com vocês um breve desafio para que você possa analisar com bastante atenção, discutir com o seu professor e sua professora sobre a temática abordada, que diz o seguinte: qual a diferença entre esgoto doméstico, o industrial e o hospitalar? Será que existe diferença? Na aula de hoje, nós vimos as principais diferenças entre água poluída e água contaminada. Vimos que água poluída é aquela água que apresenta aí a questão da mudança das características físicas, químicas ou mesmo biológicas. Já a água contaminada é aquela que apresenta em sua constituição determinados micro-organismos causadores de doenças. Por fim,
gostaria de socializar com vocês, além do desafio, os meus agradecimentos, dizendo para vocês que precisamos estar bastante conscientes com relação à temática ambiental, com relação à utilização dos nossos recursos naturais. Precisamos ser cidadãos ecologicamente corretos, que respeitam a natureza, que lidamos no nosso dia a dia com conceitos sustentáveis. No mais, muitíssimo obrigado pela atenção. Valeu, pessoal. Por hoje é só.